Muito bom dia, povo de Deus, muito bom dia, povo abençoado. Estamos iniciando o nosso Perto do Meio-Dia, desta quarta-feira, dia 6 de março de 2024. Perto do Meio-Dia, levado ao ar de segunda a quinta-feira, às 11h30 da manhã, no Facebook. É levado ao ar segunda a quinta-feira, 11h30 da manhã, sempre trazendo uma palavra de poder, uma palavra de fé, uma palavra vinda de Deus para o nosso coração, para a direção da nossa vida. Aqui quem vos fala é o pastor Gilvandir Cavalcante. Eu faço parte da equipe de fé da equipe do missionário R.R. Soares, pastor Jaime de Amorim Campos, Igreja Internacional da Graça de Deus. Atualmente me encontro ali auxiliando o pastor Marcelo Borges, nosso líder regional, na nossa Regional Santana, Avenida Cruzeiro do Sul, 3320. Aguardar uns minutinhos para que pessoas se conectem, para que nós possamos dar início à nossa mensagem de hoje, que com certeza vai ser uma mensagem de poder, uma mensagem de fé, uma mensagem que vai abrir o nosso entendimento e vai se revelar a nós. Deus, ele se revela ao seu povo através da sua palavra. Por isso é importantíssimo estar em contato com a palavra de Deus constantemente. O máximo que pudermos estar na Bíblia, meditando na palavra de Deus, nós vamos adquirir sabedoria, entendimento e vamos fortalecer na fé para alcançarmos milagres, grandes coisas, e só são possíveis dessa forma. De outra maneira, não vai ser possível. Muita gente luta, peleja, corre atrás e não consegue justamente por esse motivo. Não se alcança de outra forma, de outra maneira, a não ser buscando em Deus. Porque sem Ele, nada podereis fazer. Está escrito na Bíblia Sagrada, ele diz, sem mim, nada podereis fazer. Então, por isso que precisamos de Deus para todas as coisas, em todas as coisas. Porque com Ele, a Bíblia diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí nele, eu, você, nós, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é o nosso Deus. Amém? Então aí está a saída, está a solução, que está disponível para todos. Infelizmente tem gente que não crê, e por não crer, fica na situação que está, vivendo a vida que vive, passando o que passa, tudo por não crer, porque se a pessoa crê, tudo é possível ao que crer. Oh, glória! Eu estou vendo aí a irmã Dilma Dias, que está entrando na nossa transmissão de hoje. Bom dia, irmã Dilma. Deus abençoe a irmã, abençoe toda a sua família, seus filhos, e que Deus abençoe todas as áreas da sua vida e de toda a sua família, em nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor façam parte da sua vida, da vida dos seus, em todos os tempos, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Oh, glória! Glória a Deus. Ontem nós tivemos um blackout aí no Facebook, e eu pensei que tinha sido só o meu que tinha caído, e fiquei... deu aquela queda e mexi para lá, mexi para cá, depois eu percebi que não era só o meu, caiu da minha esposa, da minha filha, e de outras pessoas também. Desapareceu o Facebook, saiu do ar. Mas glória a Deus que já voltou, e nós podemos hoje estar aí prosseguindo, fazendo nossas lives normalmente, em nome de Jesus. Não é verdade? O glória recíproca é verdadeira, pastor. Amém. Então ontem eu parei, quando deu o blackout lá no Facebook, eu estava citando os pontos que nos levam a aprender, né, sobre o Paulo, que combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. Aí eu falei sobre o combater o bom combate, eu expliquei sobre combater o bom combate,
Depois eu expliquei sobre a carreira completa, né? Encerrou a carreira, quer dizer, encerrou a carreira porque foi até o fim, e venceu. Eu tinha acabado de falar isso, que muitas vezes a gente começa uma coisa e para pelo meio, não chega no fim. E não adianta lutar e não encerrar. Quer dizer, ir até o fim, porque só vence quem vai até o fim. Aí eu expliquei isso ontem, quando chegou na terceira parte, a fé perseverada, que ele diz que guardou a fé. Ele perseverou, lutou, pelejou, usando a fé e guardou ela. Quer dizer, ainda continuou com ela e fortaleceu ela, a sua fé. Aí quando eu cheguei nessa parte da fé perseverada, a cada ano que passa, eu falei, a cada ano que passa, as pessoas se tornam mais incrédulas e frias. Quando eu estava falando isso aqui, aí deu blackout no Facebook. Né? A cada dia que passa, a cada ano, cada dia que passa, as pessoas se tornam mais incrédulas. Pode ver que aumenta o número de incrédulos e de pessoas frias. Frias. Agora eu vou explicar e mostrar para você aqui, na Bíblia, o entendimento que Deus dá da palavra. Quem são esses incrédulos que a cada dia aumenta e quem são essas pessoas que cada dia esfria? Porque, às vezes, as pessoas entendem errado, compreendem errado. Elas compreendem que isso é coisa do mundo. O mundo já é frio. As pessoas do mundo já são frias espiritualmente em relação a Deus, em relação à fé. Essas pessoas já são frias. Iniquidade. Elas já praticam constantemente iniquidade, pecados. Então, quem são essas pessoas que a Bíblia diz que nos finais dos tempos o amor de muitos esfriaria? O amor de muitos esfriaria por se multiplicar a iniquidade. Então, aí eu citei aqui Mateus 24, 12. Era aqui que eu vou concluir aquilo que eu estava pregando ontem para quem não conseguiu. Para quem não conseguiu, ninguém conseguiu, né, chegar até o fim, porque deu blackout e parou. Então, as pessoas que entrarem depois podem ir na linha do tempo, no Facebook, e vai concluir o de ontem que não deu para ser concluído por esse motivo. Então, Mateus 24, 12, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Esse muitos que fala aqui é muitos cristãos. Esse muitos que fala aqui, por se multiplicar a iniquidade, pelo pecado se multiplicar, porque cada dia mais, nós podemos ver os pecados pelo mundo afora. E se multiplica a iniquidade muitas vezes com pessoas que são da igreja, pessoas que se dizem cristãs. Essas pessoas caem no pecado e se enfia no pecado e faz igual a porca lavada, se enfia na lama, na sujeira. E isso faz com que multiplique a iniquidade, com que multiplique o pecado. E por se multiplicar esse pecado, o amor de muitos se refere também a cristãos. Isso se refere a cristão, não é a pessoa do mundo. O amor de muitos, não está escrito aqui, mas é isso que quer dizer. O amor de muitos cristãos se esfriará. E você vai concordar comigo. Tem muitos cristãos esfriando ou não tem? Você vê cristão frio dentro da igreja. Você vê cristãos apagados dentro da igreja. Gelado. Não é nem frio, é congelado. E isso por se multiplicar a iniquidade. O pecado vai aumentando. Aí o pecado também se multiplica dentro da igreja, em meio ao povo cristão. E por se multiplicar essa iniquidade, aí o amor de muitos cristãos que estão ali também fazem parte daquela congregação, fazem parte daquele povo. Aí o amor de muitos, mas muitos, esfriará. E já está esfriando. Como eu falei, nem esfriando, é congelando.
Loreci Bueno, bom dia, irmã Loreci, lá de Santana, Deus abençoe. A irmã abençoe o maridão, abençoe toda a sua família em nome de Jesus. Pecília Borges também está entrando aí. Bom dia, irmã Pecília. Deus abençoe, seja bem-vinda à nossa transmissão. Deus abençoe o Carlos Roberto Borges, que eu tive o prazer de ver na segunda-feira lá na Vila Zilda, dar um abraço, que abraço gostoso, né? Aquele abraço sincero. Deus abençoe o maridão, abençoe a irmã, em nome de Jesus. Amém? E a família. Abençoe toda a família, em nome de Jesus. Então, é isso que quer dizer o Mateus 24:12. 24:12. Então, o cristão, ele tem essa luta dentro da igreja. Porque nós estávamos ouvindo ontem sobre a luta de um cristão. Que todo cristão tem suas lutas. Então, nós temos essas lutas dentro da igreja também, essas batalhas para permanecer na fé, para permanecer acreditando, porque aumenta o número de incrédulos. Aumenta o número de incrédulos, que nas igrejas, quantas pessoas tem que não acreditam mais que vão conseguir, que não acreditam mais que vão vencer, que não acreditam mais nem na palavra. Tem, dentro das igrejas tem isto. É como está escrito aqui: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por se multiplicar a iniquidade. Então tem pessoas frias dentro da igreja. Por isso Jesus se preocupou. Eu vou concluir aqui para entrar no de hoje, porque senão a gente não vai dar tempo de fazer a ministração de hoje, né, irmão? Por isso Jesus se preocupou. Lucas 18:8. Lucas 18:8. Mateus, Marcos, Lucas 18. Lucas 18:8. Veja bem o que Jesus diz aqui. Lucas 18:8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Jesus falando, digo-vos, quer dizer, Jesus está preocupado com isso que está acontecendo, o amor de muitos esfriando, a iniquidade se multiplicando. Então Jesus está querendo, desejando, porque vai depender de Deus enviar ele, porque nem ele sabe o dia que ele vem, só Deus Pai que sabe, mas ele está aqui se colocando diante do Pai, está pedindo ao Pai para que depressa venha antes que esfrie toda a humanidade, que esfrie todos aqueles que se diz cristãos. E que a iniquidade se multiplique tanto de uma forma que venha envolver todos. Então Jesus está preocupadíssimo com isso, desde aqueles tempos na palavra, ele já falava isso e ele continua falando hoje. Sim, é o maior demônio, é o não tem nada a ver e tem tudo a ver, e falta de entendimento da gloriosa palavra divina. É isso mesmo. Aí veja bem o que Jesus fala aqui, em Lucas 18:8. Ele diz aqui: digo-vos que depressa, lhes fará justiça. Quer dizer, a justiça tem que ser feita depressa. Quando, porém, vier o Filho do Homem, que Jesus vier, Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Se demorar, ele está falando que depressa tem que vir fazer justiça. Porque se demorar, quando vir o Filho do Homem, que ele virá, será que ele achará fé na terra do jeito que a iniquidade está multiplicando, a fé está... as pessoas estão negando a fé, pessoas estão perdendo a fé, pessoas estão multiplicando as iniquidades e pessoas estão desfalecendo na fé, esfriando. Então será que quando Jesus voltar, quase que todos já não esfriaram? Ele se esfriar na fé. Será que ele encontrará fé ainda aqui, nessa terra? Se ele demorar um pouco mais voltar? Ele está preocupado, ele está querendo voltar logo, antes que esfrie a humanidade inteira e não encontre mais fé aqui na terra. Então era isso que concluía a mensagem de ontem. Agora vamos passar para hoje, porque senão não vai dar tempo. Hoje, o tema da mensagem de hoje é tu, porém. Aí tem uns pontinhos. Tem uns pontinhos. Tu, porém. E o porém nós vamos, no decorrer da mensagem, entender o que é esse porém.
É como está escrito na Bíblia, por isso que eu coloquei esse tema da mensagem dessa forma, é porque está na Bíblia. Tu, porém, aí tem os pontinhos, né? Segundo Timóteo, o livro é Timóteo, segundo a Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Segundo a Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Vamos lá? Essa já é de hoje, é o começo da mensagem de hoje. Segundo a Timóteo, capítulo 3, Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Amém? Acharam aí? Segundo Timóteo 3:10. O início da pregação de hoje é a finalização da pregação de ontem, pelo motivo do Facebook ter caído geral. Isso, o início é o final de ontem. Agora, daqui em diante desse versículo aqui, desse tema, é o de hoje. Tu, porém, é o de hoje, 2 Timóteo 3:10. Aí começa aqui, se inicia a mensagem de hoje. Eu só concluí de ontem que ficou faltando, tá bom? Para não ficar pela metade. Eu estava até pregando sobre isso, que começa uma coisa, tem que ir até o fim, não pode deixar pelo meio. Justamente quando eu estava pregando sobre isso, caiu o Facebook. Eu não ia deixar a mensagem pela metade, teria que concluir ela hoje. Eu estava exatamente pregando isso. Você vê como é que é, né? Ivanilda, bem-vindo. Está assistindo. Bom dia, irmã Ivanilda, lá da Casa Verde. Bom dia, pastor. Bom dia. Deus abençoe a irmã, abençoe a família. Abençoe seu povo. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Ela já é bem-vinda, né? A Ivanilda, até do nome. Bem-vinda de Andrade. Bom dia, Deus abençoe. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Então vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10, diz assim: Tu, porém, é o título da mensagem, tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Isso aqui também é sobre o Paulo. Ontem nós aprendemos sobre o Paulo falando. Hoje também estamos aprendendo um pouquinho mais sobre o Paulo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, tema da mensagem de hoje. Tu, porém, isso, os pontinhos, 2 Timóteo 3:10. Diz aqui, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. O Paulo tinha os frutos, e nós sabemos que aqui o que ele está falando, isso aqui é os frutos do Espírito Santo. Não é verdade? Naqueles 9 frutos do Espírito Santo tem esses frutos aqui. Ele falando para Timóteo, para o jovem Timóteo, que ele estava preparando para Timóteo para viajar o mundo inteiro pregando o Evangelho. A mensagem de ontem eu falei também sobre isso, que o Paulo estava falando aquilo para o Timóteo. Aqui continua hoje também falando, ele continua falando para o Timóteo, só que esse falando para o Timóteo, ele serve para mim e serve para você hoje. Vamos refletir nos versículos onde Paulo diz, tu, porém, tem vários versículos na Bíblia que o Paulo fala isso. Tu, porém, tem vários. Então nós vamos abordar um pouco esse tu, porém, aqui, que vai ser muito importante para o nosso aprendizado, para o meu e para o seu. Vamos refletir nos versículos onde Paulo diz, tu, porém, para Timóteo. E para Timóteo e aprender alguns conselhos para a nossa vida espiritual. Então nós vamos aprender alguns conselhos para nossas vidas espiritual, através desse tu, porém, que o Paulo citava e falava para o jovem Timóteo, que vai servir para nós. Então ele diz, esse primeiro aqui que é 3:10, ele diz, tu, porém, tens seguido a minha doutrina? Você tem seguido o que eu tenho falado?
O que eu tenho te falado é de Deus, é da palavra de Deus. Você tem seguido essa doutrina que eu tenho te falado? Modo de viver. Você tem seguido o modo de viver cristão, da forma cristã, da forma que deve ser, ô Timóteo? Você tem seguido esse modo de viver? Intenção. Quais são as suas intenções? Quais são as nossas intenções? Qual é a intenção que nós temos de pregar o Evangelho? Qual a intenção que nós temos de estar na igreja? Qual a intenção que nós temos de ser cristão? Qual é a nossa intenção? Aí ele diz intenção, fé, aí entra o fruto do Espírito, fé. Você tem tido fé, ô Timóteo? Fé genuína, fé verdadeira. Você tem confiado, tem esperado naquilo que você propõe? Aí diz aqui, fé, longanimidade, que é o mesmo que paciência, né? Longânimo, tardio para falar, né? Pronto para ouvir, tardio para falar, é longânimo. Caridade, amor. Você tem seguido, Timóteo? A caridade, o amor. Você tem tido o amor de Cristo mesmo, pelo ser humano, pelo próximo. Paciência. Você tem tido paciência, ô Timóteo? E nós, hein? Isso aí serve para nós. Vai refletindo aí para você, eu vou refletindo para mim. Paciência. Eu tenho paciência, eu tenho tido paciência nas situações, com as pessoas. Você tem tido paciência? Nós temos tido paciência com o que estamos lidando, com o que estamos vivendo? Ou não somos pacientes? Porque aqui diz, você tem seguido esse modo, paciência. Aí no versículo 11, no versículo 11, ele fala perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. No versículo 11. Ele falou, sofri muitas perseguições, muitas, não foram poucas não, perseguições, aflições, fui afligido com tanta luta, tanta batalha, tanta peleja. Tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, em 3 lugares. Quantas perseguições, foram muitas, não foram poucas não. Quantas perseguições sofri. Sofreu, quem é que não sofre, né? Com perseguições. Sofri com perseguições. E o Senhor de todas me livrou. Está vendo aí? De todas as perseguições, de todas as aflições, de todas as lutas, pelejas, batalhas que o Paulo enfrentou, o Senhor os livrou de todas. Então, e tu, porém, ele tem livrado? Ele não livra se nós não permanecermos na fé, na longanimidade, na paciência, como diz ali. O Paulo precisou ter paciência, longanimidade, caridade, ter amor e ter fé. Ele precisou desses atributos para ser aquele que Deus livraria de todas as situações. Então ele está dando aqui as coordenadas de como alcançar o mesmo resultado que ele alcançou. Então, se eu quero obter esses resultados, eu tenho que perseverar na doutrina, tenho que perseverar na fé, na caridade, na paciência, eu tenho que andar dessa forma que o Paulo nos orienta aí a andar. Então nós temos que procurar andar dessa forma. Nós temos andado? Como é que nós temos andado? Eu estou arrumando o computador aqui. O computador, depois de meia hora, é que ele funciona. Só Jesus na causa. Então, como é que nós temos andado? Como é que nós temos agido? Como é que nós temos... Então, veja bem. Primeiro, eu vou classificar aqui esses tuporéns. Vou falar de 3 tuporéns. Falei um. E vou falar aqui... Na realidade são 4, eu vou falar mais 3. Então, o primeiro
O primeiro desses três, depois desse que eu preguei agora, o primeiro é resistência. Aqui vai dar fortalecimento espiritual para nós. O que nós vamos estar ouvindo. Forte em o cajado do bom pastor começou com um grande ensinamento dentro da gloriosa palavra divina de Deus, maravilhoso para nos corrigir, nos orientando. Aleluia. Glória a Deus. Então nós vamos começar aqui desses tu porém. Primeiro ponto, resistência. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11. 1 Timóteo, nós estamos em 2 Timóteo, agora vai para 1. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11. Amém? Aí diz aqui. Agora vem os tu, porém. Por isso que é o tema da mensagem. Versículo 11. Mas tu, porém, ó homem, de Deus. Está se referindo ao homem de Deus. Quando fala homem, é homem e mulheres. Você sabe disso. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Foge dessas coisas e segue a justiça. Que coisas? São tantas. Foge. Corre. Por que ele fala foge? Porque se a pessoa não procurar fugir, ela é dominada, ela é envolvida. A pessoa tem situações, tem ambientes que a pessoa tem que fazer o maior esforço para fugir, sair fora daquilo ali. É como a pessoa fugir de um incêndio. Você está dentro de um prédio, dentro de uma sala, dentro de uma casa, pega fogo. Uma comparação, né? Estou dizendo que vai pegar fogo, não é? É comparando. Aí pega fogo. O que é que você vai fazer? Você estando dentro daquele ambiente que pegou fogo, que as chamas estão subindo. O que é que você vai fazer? Aí sai levando tudo no peito. Vai levar o que tiver da frente, né? Você vai fugir daquele lugar. O propósito é fugir daquele lugar. É abrir a porta e sair fora, ficar bem distante daquilo. Então tem que fugir do quê? Do fogo. Para quê? Para não ser destruído. Porque se a pessoa se acomodar, Deus é comigo, Deus me livra, Deus está aqui. Não estou dizendo que é falta de fé, não. Mas aí é tentar Deus. Não devemos tentar Deus. Tem situações que nós queremos ficar ali pelo comodismo, às vezes pela preguiça, pelo desânimo. Queremos ficar ali e está pegando fogo e não, Deus é comigo, Deus me livra. Quer dizer, estamos tentando Deus, nós estamos vendo o fogo, está vendo a coisa se agravando, está vendo a coisa a ponto de explodir e nós não temos uma reação de levantar do lugar que estamos, abrir a porta e correr para sair fora daquilo, para fugir daquilo. Aí o fogo vem e derrete, queima e vira carvão, porque foi tentar a Deus. Se eu posso fugir, se eu tenho perna para fugir, se eu estou vendo que a coisa está gravando, o fogo está ficando forte, e eu posso correr, por que eu não vou correr? Para dizer que eu tenho fé de ficar ali dentro? Não. Aí eu estou fazendo o contrário do que a palavra fala. Eu estou tentando a Deus, irmão. E se eu tento a Deus, eu vou pagar o preço de tentar a Deus. Quem tenta a Deus peca. E quem peca, salário do pecado é a morte. Então vai morrer porque pecou. Vai morrer queimado. Porque sabia fazer o bem. O que é o bem nessa hora? É correr, fugir. Sabe fazer o bem e não fez. Então ele diz aqui, 6:11, tu, homem de Deus, foge. É hora que tem que fugir, irmão. Fugir, correr. Mas correr mesmo. Foge dessas coisas e segue a justiça. Quer dizer, lógico que ele está dizendo aqui, foge do pecado, foge das práticas erradas, dos ambientes mundanos, das coisas que não servem, que não são de Deus.
foge e segue a justiça, segue a palavra, anda na palavra, pratica a palavra. Aí ele diz, e segue a justiça, a piedade, que é o perdão, ter compaixão, né? Piedade, a fé. Paulo, quando falou a Timóteo tudo isso aqui, ele falou que, perguntou se ele tinha isso. A caridade, né, o amor, lembra que eu falei agora há pouco? A paciência e a mansidão. Quer dizer, foge das brigas, das confusões, das contendas, disso aí tem que fugir. E tem que seguir a justiça, a mansidão, ser manso, calmo, ter fé que tudo vai mudar, tudo vai passar, tudo já deu certo. Então, aí sim, paciência para esperar o tempo de Deus. Isso aí nós precisamos ter. Ivanilda, verdade. O inimigo não dorme. Temos que buscar a Deus todos os dias. Isso, ele não dorme não, é 24 horas aí. E o povo de Deus dormindo. O povo de Deus às vezes dorme e como dorme. Então ele diz a fé, versículo 11 que nós estamos. Caridade, a paciência e a mansidão. E a mansidão. Então nós temos que colocar em prática esses dizeres aqui que o Paulo fala. Nós temos que colocar em prática aquilo que o Paulo diz. Paulo falando para Timóteo, para resistir a tudo que não edificava a sua vida espiritual, fugir daquilo que não edificava a sua vida espiritual. Ele estava ensinando o jovem Timóteo a andar dessa forma. O segundo ponto aqui que o Paulo passa para Timóteo nesse tu, porém, o segundo ponto aqui, o equilíbrio. Nós vamos aprender também com isso. Equilíbrio. O que é isso? Subir numa corda bamba e se equilibrar? Não, é equilíbrio isso aí também. Mas não é esse equilíbrio que a Bíblia fala. Equilíbrio. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Vamos lá. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 5, diz assim, mas tu, outra vez, mas tu, porém, não tem o porém aqui, mas é o mesmo significado. Mas tu, homem, sê sóbrio em tudo. Ele falou para Timóteo, tudo isso aqui era para Timóteo, conselho para Timóteo. Preparando Timóteo. Mas tu, porém, sê sóbrio em tudo. Sóbrio é a pessoa consciente. É a pessoa ser consciente em tudo que faz. Ser consciente em tudo que fala. Ser consciente em todas as ações, todas as atitudes. Ter consciência do que é certo e do que é errado. Ser consciente se está certo, se está errado. Temos que ser sóbrios, temos que ter essa consciência. Ele falou, ô Timóteo, você precisa ser sóbrio, consciente, em tudo, não é alguma coisa não. Em tudo. Isso, primeiro resistência, segundo equilíbrio, isso irmã, equilíbrio. A pessoa consciente, a pessoa sóbria, ela é equilibrada. A pessoa sóbria é a pessoa em sã consciência. É isso. Então a pessoa em sã consciência deve ser uma pessoa equilibrada. A pessoa que bebe bebida alcoólica, a pessoa que se embriaga, ela não tem equilíbrio. Nem tem equilíbrio no andar no corpo, nem tem equilíbrio mental. Ela é descontrolada, desequilibrada mentalmente. Faz coisas terríveis. Por quê? Porque ela está embriagada. A pessoa embriagada xinga, briga, bate, mata, morre.
Já a pessoa sóbria não tem a mesma atitude, não deve ter a mesma atitude. A pessoa sóbria, ela é consciente do que está fazendo. Pessoa bêbada, você já viu que bêbado às vezes fala, não lembro que eu fiz isso. Eu não lembro que eu falei isso. Assim, porque a pessoa não é sóbria, não estava sóbria quando fez, quando falou. Não estava em sã consciência. Por isso que a Bíblia condena a bebida alcoólica, a droga, porque vai tirar a pessoa da sobriedade. Ela não vai andar sóbria, ela vai andar inconsciente. Ela vai praticar as coisas no seu inconsciente. Ela não vai ter consciência do que está praticando. Mas vai pagar o preço, vai pagar a pena, vai pagar do mesmo jeito. Mesmo porque ninguém vai levar em conta isso aí. A gente entende, compreende, sabe que é assim, biblicamente falando, por causa da Bíblia que a gente entende que é assim que a palavra de Deus declara e esclarece. Mas para a lei do homem não vai funcionar, ele não vai entender dessa forma, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Só se discerne espiritualmente. Então veja bem. Deixa eu jogar aqui o computador para... Ele diz, tu porém sede sóbrio em tudo, sofre as aflições, Lembre-se que Jesus sofreu para chegar até o fim, para dizer está consumado, para vencer. Jesus sofreu e como sofreu, nenhum de nós vamos sofrer o que Jesus sofreu, nem ele quer que nós soframos o que ele sofreu, ele já sofreu por nós. Ele já sofreu para que nós não sofrêssemos. Então, ele já veio como sacrifício único e não precisa ser feito outro. Mas as aflições nós vamos sofrer. O que é isso? Pessoas que vão nos ofender verbalmente, falando, nos xingando disso, daquilo, falando que nós somos isso, somos aquilo. E você sabe o que acontece com o cristão na rua aí. Pessoas que dirigem cada tipo de palavra, que fala cada coisa. Nós vamos sofrer essas aflições. Ele falou sofre. Tem paciência. Tolera. Sofre as aflições. Faz a obra de um evangelista. O evangelista, ele sofre essas aflições. Quando vai evangelizar, tem gente que xinga na cara. Quando vai entregar um panfleto, tem gente que rasga na cara da pessoa que vai entregar o panfleto. Tem gente que maltrata, chama disso, daquilo, o evangelista. Por isso que ele diz aqui, sofre as aflições do evangelista. Então, para você entender como o evangelista sofre. Para fazer o evangelismo, para falar de Jesus, para pregar a palavra, o evangelista vai sofrer. Mas ele diz, sofre. Paga o preço. Jesus pagou o preço. Não é esse preço que Jesus pagou que você vai ter que pagar. Mas as aflições você vai ter. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Ele diz, eu venci. Então nós vamos ter essas aflições. Não tem como fugir dessas aflições. Nunca deixarei de acreditar que não há um só dia. Isso. Sofre as aflições. Faz a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Falou, Timóteo, você vai sofrer tudo isso, passar por tudo isso, mas cumpre o teu ministério. Isso serve para mim e para você. Nós podemos passar o que passar, sofrer as aflições que sofrer, enfrentar o que enfrentar, mas porém, sofrer as aflições de um evangelista, mas porém, nós não podemos abrir mão, temos que ir até o fim. Temos que perseverar. Temos que confiar. Só faz a aflição de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, uma coisa certa, nós precisamos e devemos cumprir o nosso ministério. Nós não podemos fugir dele por causa das aflições. Nós não podemos fugir do ministério que o Senhor nos deu por causa das lutas, das pelejas, das perseguições. Não. Nós temos que cumprir. E quem cumpre é o que encara, que vai em frente, que não desiste, o que vence. Esse é o que cumpre.
Ele falou para o Timóteo, Timóteo, você entrou para o Evangelho, agora faça o seu papel. Isso aqui deve ser feito para que seja taxado de cristão, de servo de Deus. Hoje não é diferente, para que seja taxado de servo, de serva de Deus, precisa cumprir o seu ministério, precisa cumprir o seu chamado. Bom dia, pastor. Bom dia, irmã Marlene Gomes. Deus abençoe. Oh, glória, aleluia, irmã Dilma. Precisa cumprir o seu chamado. Ele orientou muito bem o jovem Timóteo. Não é à toa que ele foi uma bênção no seu ministério, o jovem Timóteo. Esse conselho foi acerca do temperamento. Equilíbrio, né? A pessoa se refere também a temperamento. A pessoa equilibrada, ela não se descontrola. Tem equilíbrio, né? A pessoa desequilibrada, ela já parte para briga, já xinga, já, né? Tem aquele explosivo, é aquela coisa toda. Então ele falou para o Paulo, você precisa ter equilíbrio, ter temperamento, ser sóbrio, ter consciência, ser ciente. Foi isso que ele falou para o jovem. O terceiro ponto, para concluir aqui, que nós já vamos, a hora passa muito rápido, o terceiro ponto é a perseverança. Tudo é sobre aquele versículo de ontem que o Paulo diz que combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. Então, esse guardar a fé é isso, perseverança. Para guardar a fé tem que ter resistência, para guardar a fé tem que ter equilíbrio, para guardar a fé tem que ter perseverança. Para fazer aquilo que o Paulo fez, guardou a fé, como diz naquele versículo, ele guardou a fé, que foi em 2 Timóteo 4,7, que nós aprendemos, que ele guardou a fé. Para ele ter aquele equilíbrio, guardar a fé, ele teve aquele equilíbrio, ele teve resistência, ele teve tudo isso. E teve a perseverança. Guardar a fé é manter a fé, estar firme na fé. Isso só acontece com a pessoa perseverante. Só a pessoa perseverante mantém a fé, guarda a fé, não perde a fé. Quem guarda não perde. Só a pessoa perseverante que guarda a fé, não perde a fé. 2 Timóteo 3,14. 2 Timóteo 3,14. Faltando só um pouquinho aí, 3,14. Você vai ver que este conselho é que Timóteo seja perseverante em tudo que aprendeu na palavra de Deus. Ele dá um conselho para Timóteo, seja perseverante em tudo que você aprendeu na palavra de Deus. Então isso serve para mim e para você. Temos que perseverar em tudo que aprendemos da palavra de Deus, em tudo que ouvimos da palavra de Deus, nós temos que ser perseverantes. Não podemos desistir, não podemos desanimar, temos que prosseguir, temos que ir em frente, é um dever nosso, nós temos que agir dessa forma. Então 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, 2 Timóteo 3, 14 diz, tu porém, nós estamos aprendendo hoje, tu porém permanece naquilo que aprendeste. Tu, esse tu sou eu, você somos nós. Permanece naquilo que aprendestes. Eu tenho que permanecer naquilo que eu aprendi. Ô Timóteo, você tem que permanecer naquilo que você aprendeu. O quê? Que aprendeu onde? Aprendeu com a pessoa que ensinou, com o pastor que ensinou, com o fulano que ensinou, o irmãozinho que ensinou? Não. O que permanecer naquilo que a palavra de Deus ensinou. O que foi que a palavra de Deus te ensinou até hoje? O que foi que a palavra de Deus me ensinou até hoje? Eu tenho que permanecer nisso. No que eu aprendi da palavra de Deus, eu tenho que permanecer. Eu não tenho que permanecer no que eu aprendi da palavra de fulano, de Beltrano, de Ciclano, de não sei de quem, não. Eu tenho que permanecer naquilo que aprendi na palavra de Deus. Está bem claro aqui, é o 3,14.
tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Está vendo? Permanecer naquela palavra em que nós fomos inteirados, sabendo de quem temos aprendido. De quem nós temos aprendido a palavra de Deus? Do próprio Deus. Tá? Na Bíblia Sagrada, Deus falando conosco. Então, eu sei com quem eu aprendi, de quem eu aprendi. O que eu vivo, o que eu falo, a forma que eu ando, eu sei de quem eu aprendi isso. Você sabe de quem você aprendeu isso? Se não estamos vivendo o que a palavra diz, não estamos praticando aquilo de quem aprendemos, porque ele não ensina nada errado. Deus não ensina a prostituir, não ensina a adulterar, não ensina a pecar, não ensina a roubar, matar, beber cachaça, usar droga. Deus não ensina prostituir, adulterar. Deus não ensina nada disso. Se alguém aprendeu esses tipos de coisas aí, não foi na palavra de Deus, é lógico. Ele aprendeu com outro professor, aprendeu no mundo. Aprendeu no mundo. E nós sabemos quem é o príncipe desse mundo, Satanás. Se a pessoa aprendeu todas essas coisas erradas, foi com Satanás que aprendeu. Menos com Deus. Agora, se eu vivo aquilo que a Bíblia diz, pratico o que a Bíblia diz, ando da forma que a Bíblia diz, eu, você, nós, qualquer pessoa, aí nós aprendemos daquilo que nós sabemos, de quem nós aprendemos aquilo, andar daquela forma. Do próprio Deus. Então, tu, porém, ô Timóteo, e como preparou bem o Timóteo, né? E como nós estamos sendo bem preparados agora, nesse momento. Eu estou sendo bem preparado para a minha vida cristã. Você está sendo bem preparado, bem preparada para a sua vida cristã. Nós estamos sendo bem preparados. E pelo quê? Pela minha palavra? Não, eu estou só falando o que está escrito. Pela palavra de Deus, porque o que está vindo de lá está servindo para mim também. Está vindo para cá e indo para lá. Então faz assim. Mas vem daqui. Vem daqui. O que importa é o que vem daqui. O que eu aprendi daqui. O que eu aprendi daqui, eu aprendi com Deus. O que você aprendeu daqui, você aprendeu com Deus. O que nós aprendemos daqui, aprendemos com Deus. Nós sabemos de quem, com quem nós temos aprendido. Eu sei que eu aprendi com Deus. E eu sei que você também. Então, nós não tem professor melhor. Não vai ter, nunca nem igual, nunca vai ter. Muito menos melhor. Então, nós aprendemos com o melhor. Nós aprendemos com o sábio. Nós aprendemos com, olha, o máximo, o melhor, outro no mar. Foi com esse que nós aprendemos. E se nós aprendemos com este, que nós sabemos com quem aprendemos o melhor, nós aprendemos o melhor, porque ele ensina o melhor. Ninguém vai ensinar o que ele ensina. Então, se nós aprendemos o melhor, nós temos que ter a melhor vida. Nós temos que ter o melhor testemunho. Nós temos que ter o melhor de Deus. Nós temos, e por aí vai. O melhor, o melhor. Isso acontece quando andamos na desobediência, é verdade. Na desobediência, acontece esse tipo de coisas. É contrário. Quem obedece é o oposto. Ele vai desfrutar do melhor de Deus. Se ele ouvir a voz de Deus, vai desfrutar do melhor de Deus. Se tão somente ouvir a minha voz, as bênçãos te seguirão e te alcançarão. O que não ouve, as bênçãos fogem dele, corre. Não é verdade? Então fica aqui o meu... Aqui eu encerro. E que essa mensagem fique no seu coração, que Deus fale mais no seu coração, que o Espírito Santo fale mais no seu coração. E hoje deu tudo certo, já, né? Já não caiu o Facebook aí, glória a Deus por isso. Estou vendo ali o irmão Caetano, né? Irmão Caetano, forte, oh, glória a Deus, maravilhoso. Estou vendo o irmão Caetano. Deus abençoe o irmão Caetano, Deus abençoe a irmã Lúcia, a família.
A bênção do Senhor esteja na sua vida, em todas as áreas, em nome de Jesus. Eu estou vendo a foto do irmão Caetano ali. O Caetano, ele não falou nada, mas eu estou vendo a foto dele. Só se ele falou e pulou aqui, eu não vi. Às vezes pula aqui, não dá para... Dilma Dias, Dilma, Arlene Gomes. Não, não falou não. É isso aí, chegamos ao final. Vamos orar agora? Fazer a nossa oração final, colocar nossas petições diante de Deus. Com certeza Deus vai nos honrar. Amanhã eu faço perto do meio-dia, lá da nossa regional Santana, Avenida Cruzeiro do Sul, 3.320. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar agora? Eu daqui, você daí. Momento de oração. Estou sentindo a falta de muita gente hoje. Muitas pessoas não conseguiram entrar. Não sei o que aconteceu com essas pessoas. Mas vamos orar por elas, que Deus abençoe. Que nos próximos dias elas também entrem. Estou sentindo a falta de pessoas que são constantes. Ela que não falta, né? Aquelas pessoas que são constantes. Quando falta a gente percebe. É verdade? A irmã Márcia, a irmã Mariana. Essas daí não faltam um dia. A irmã Zânia está tendo dificuldade também agora de participar. Participava todo dia, a irmã Zânia. A irmã Pecília entrou, mas parece que saiu. Tem pessoas que ela, às vezes, não dá para assistir até o fim. Devido a compromissos também que a pessoa tem, né? José Caetano, amém, pastor, obrigado. Agora ele deu guarda-graça aí. Deus abençoe o irmão abençoado. Olha, ó, Gustavo Silva. Estou sentindo a falta da irmã Rose Nascimento, que é a mãe do Gustavo, que faz dias que não entra no perto do meio-dia, não sei o que está acontecendo. Mas tem tempo que a irmã Rose não entra no perto do meio-dia. O Gustavo, filho dela, está entrando hoje aí. Pastor, minha mãe está vindo para Paulo Afonso. Ah, ela está de viagem. Ela está de regresso na Paulo Afonso. Fala para ela que mandei um abraço para ela, um abraço para teu pai, um abraço para todos aí, para toda a família e para todo o povo aí de Paulo Afonso, para você também, né, Gustavo? Fala para ela que eu mandei lembrança, que eu senti a falta dela aqui, esses dias aqui no perto do meio-dia. Quando ela está aí quando ela está em São Paulo, ela dificilmente ela entra, um dia ou outro. Deve ter seus motivos, né? Mas quando ela está em Paulo Afonso, quando está em casa, lá na Bahia, todos os dias ela participa, a irmã Rose. Então, logo ela já volta a participar todos os dias novamente, em nome de Jesus. Não é verdade? Então vamos lá orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, mais uma vez, chegamos ao término do nosso perto do meio-dia, ouvimos Tua palavra. O Senhor falou no nosso coração grandemente através dela. E, Pai, nesse momento estamos diante de Ti para colocar nossas petições. Cada irmão, cada irmã que entrou na transmissão, está colocando agora um pedido diante de Ti. Esse irmão que está orando comigo, essa irmã que está orando comigo, eles e elas estão orando comigo agora. Fizeram pedidos, colocaram aqui. A irmã está perguntando qual é o quarto ponto. Não, irmã, Deixa eu dar uma paradinha aqui. Eu somei com o primeiro versículo. Tu, porém... eu contei 4 com esse aqui. Tu, porém, que ele fala, o primeiro foi 2 Timóteo 3,10, né? Peraí que a gente já volta a orar. 2 Timóteo 3,10. Foi isso? Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. A irmã pode colocar... aqui seria o primeiro, eu falei 4, né? É que o primeiro aqui eu coloquei como sendo um dos tu, porém. Esse aqui pode colocar como frutos, né? Ter os frutos, porque precisa ter os frutos do Espírito. Se não tiver os frutos, de nada disso aqui vai adiantar. Não vai ter resistência, não vai ter equilíbrio, não vai ter perseverança, não vai ter nada. Então o primeiro pode ser frutos, os frutos do Espírito. Resistência, equilíbrio, perseverança. Então, vai completar os 4. É que eu não expliquei direito. Perdoa aí, mas eu não expliquei direito. Aí eu falei 4, mas não citei assim do primeiro. Contando com o primeiro que eu falei 4. Bom, vamos lá, continuar a nossa oração.
assim, ó Deus, em nome de Jesus, nós cremos, ó Pai, que cada pedido que essa irmã, que esse irmão fez, colocou diante de Ti, meu Deus, cada pessoa que está sendo colocada na oração, ela venha ser alcançada pelo Teu poder. Ó soberano e poderoso Deus, em nome de Jesus, a Tua bênção se faça presente na vida desse irmão, na vida dessa irmã. E Deus abençoe o Mateus, ó Pai, filho da irmã Rosana, que a irmã Raquel pediu ontem para orar por ele, o aniversário dele ontem, mas antes da oração final de ontem caiu o Facebook e não deu para orar. Mas vai aqui, Senhor, a bênção para o Mateus, filho da irmã Rosana, que seja abençoado, que tenha muitos e muitos anos de vida na presença do Senhor, principalmente, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, onde houver uma ação do mal, eu creio que não vai persistir, não vai perseverar. A Tua palavra declara que nenhuma arma forjada, preparada contra mim, contra eles, prosperará. Então, toda ação do mal, toda ação do inferno, toda arma elaborada no inferno para destruição, para ruína, seja a droga, a cachaça, seja a arma de fogo, seja qual for a artimanha de Satanás para destruição, seja repreendida, amarrada, anulada, paralisada. A doença, o sintoma, seja paralisada agora a tua arma, ô Satanás, pelo poder e pela autoridade que é o nome de Jesus. Essa arma não vai prosperar na vida dessa irmã, desse irmão, dessa pessoa que ela ora, que ele ora, não vai prosperar. Porque pelo poder e pela autoridade que é o nome de Jesus eu ordeno. Satanás, pega esse mal que é teu, pega essa obra que é tua, pega esse projeto que é teu, pega tudo isso que te pertence agora, em nome de Jesus, eu digo, sui, dá fora, digo, sai, vai embora e nunca mais volte em nome de Jesus. Eu declaro essas pessoas livres, libertas, alcançadas pelo poder de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz. Um ótimo final de quarta-feira. Procure uma das nossas igrejas internacional da Graça de Deus. Hoje é dia do culto da família. Em qualquer bairro você vai encontrar a Igreja Internacional da Graça de Deus. Em Santana, pastor Marcelo Borges, nosso líder regional, vai ter culto 2